É professor, leciona cadeiras como Introdução ao Direito, Estudo do Direito, Direito Estatal e Costumeiro e também Política Social. Atualmente dirige o Centro de Estudos Africanos da Universidade Católica de Angola, é autor, isso nas lides literárias, é autor do livro O Cerrado de Luz, de 1986, e Os Limites da Luz, de 2003. Consta de várias coletâneas de poesias em colaboração em revistas em Angola, Brasil, Portugal, França, Itália e também dos Estados Unidos da América. É, desde o ano passado, vice-presidente do Bloco Democrático e foi eleito durante o 5º Congresso, o Conselho Nacional. É nosso convidado hoje, não é desconhecido aqui na Rádio Essencial, mas neste espaço Essencial Entrevista é a primeira vez. Nelson Pestana Bonavena, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Essencial. Muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Pois bem, esta nossa conversa, ouvinte sabe que pode acompanhá-la aqui na 96.1 FM e também nas plataformas digitais, YouTube, Facebook e também no TikTok. Nós vamos começar a conversa com o Dr. Bonavena numa altura em que o país registra hoje o último dia de greve geral na função pública. Até o momento não houve qualquer pronunciamento, pelo menos nesta segunda fase da paralisação da greve. Qual é a percepção que tem deste silêncio, como dizem as centrais sindicais, o silêncio do governo perante esta paralisação geral que começou no dia 22 e faz hoje o 8º dia? Terei muito gosto em responder essa pergunta, mas permita-me só um pequeno pormenor em relação a uma coisa que disse. A apresentação, não é? Na apresentação. É que há um equívoco, porque há já uma vintena de anos que dei uma entrevista a uma jornalista, agora não me lembro do primeiro nome dela, é a Mateta, e ela acabou por pôr lá que eu nasci no Kazenga. Quando eu lhe disse que nasci no Neves Bendinha, eu sou do Popula, eu nasci no bairro Popular, no bairro Popular e cresci no bairro Popular e depois no Golfo, não é? E por isso não sou do Kazenga, não é nada que me diminua, podia ser, mas não sou. Não, o meu amigo mas quer mesmo preservar o seu Popula, como diz aqui, com não certeza, é? Absolutamente. Nasci no Popula e cresci no Popula e depois no Golfo. Permita-me, Dr. Bonavena, esta correção tem que ser extensiva também à Universidade de Porto, porque grande parte da informação que lá está, pelo menos no dicionário Infopédia, que pertence à Universidade de Porto, também tem lá essa informação. Pois, o problema é que apanharam essa informação, foi posta a circular nas redes, não é, a uma determinada altura, e pronto, e as pessoas repetem. Eu várias vezes já corrigi, mas depois de colar é muito difícil de escolar. Mas pelo menos os nossos ouvintes já sabem que... Eu nasci no bairro Popular, não é? Na altura chamava-se Mosseque Casquel, quando eu nasci. Depois mudou de nome para Mosseque do Cemitério Novo, porque entretanto a cidade ganhou mais um cemitério que depois de ter sido chamado Cemitério Novo passou a ter o nome oficial de Cemitério de Santana. E depois então o bairro passou a ser Bairro Popular e mais tarde acrescentaram-lhe Bairro Popular Cássio Martins. Como o Neves Bendinha era dali, depois da independência deram o nome ao bairro de Neves Bendinha, e eu estou absolutamente de acordo com o facto de terem dado o nome do Neves Bendinha em homenagem ao Neves Bendinha, por tudo aquilo que nós devemos ao Neves Bendinha, por tudo aquilo que ele fez pela liberdade, pela libertação do nosso país. Lamento que até agora as ruas do bairro Popular continuam a ter os mesmos nomes. Alguns não são para mudar, mas há nomes que obrigatoriamente deviam mudar. Estou lembrado de uma rua que eu gostaria muito que se chamasse Rua Jacinto João, mais conhecido por JJ, e já vou dizer quem é essa personalidade do desporto angolano, que é a rua que vem dali onde era o Hospital dos Queimados e prossegue até ao mercado que há no interior do bairro. Lá do Sino, não é?
Não é do lado do Cine, é do lado contrário do Cine. Aquilo estava, nessa altura, estava dividido em bairro popular número 1, bairro popular número 2 e bairro popular número 3, que na verdade era já Madame Berman. Madame Berman, pois. Exato. O bairro popular número 1, quando se vai do cemitério, não é, da rua principal, que é Machado de Saldanha, também ainda não mudou de nome, fica do lado direito. Pois. E o bairro popular número 2 fica lá à frente do lado esquerdo. Porque toda aquela língua, até o atual instituto, era uma escola primária, agora é um instituto médio, creio que de gestão. Qualquer coisa assim. Sim. Toda aquela língua era chamado o bairro sujo. Pois. Ok? Do lado esquerdo. Não é? E atrás não havia nada, era um baldio, era o campo do Calumbuns, do Sport Calumbuns e Benfica, e era a lagoa. No tempo da chuva aquilo eram poças d'água, era uma lagoa que ficava por detrás mesmo do cemitério. Então é desse lado, mas mais para dentro do bairro. Quem vem da Cimex. Da Cimex, sim. Ok? Sim. Passa pelos Queimados, havia ali agora os Queimados, não é? Continua. Na verdade, aquilo era uma praça e um descampado onde faziam cotonoca, e continuando essa rua, morava aí o Jacinto João. Jacinto João foi um grande futebolista angolano que jogou no Estrela do Bairro Popular, o clube do Bairro Popular, que depois virou 11 perdidos da bola, e depois jogava no Futebol Clube de Luanda Federado e foi contratado para ir para Portugal, e foi para Portugal para o Vitória de Setúbal. Despontou. E não, ele já era muito bom aqui e lá também mostrou o seu talento. E sempre se dedicou àquele clube, não saiu daquele clube, e a relação que ele tem com o clube é semelhante àquela que o Eusébio tem com o Benfica. E tanto é que o clube também ergueu uma estátua ao Jacinto João lá em Setúbal. Daí a homenagem que acredita que... Não, é um homem do bairro popular. Pois. Eu acho que ele devia merecer essa homenagem, porque a pessoa mais notável daquela que nasceu naquela rua, ou que pelo menos morou naquela rua, não é? Ele foi para lá, ele era mais velho do que eu, não sei se ele nasceu lá, mas eu conheci-o sempre ali, não é? Ainda jovem, e até ir para Portugal, é o Jacinto João. E por isso eu acho que aquela rua devia se chamar Rua Jacinto João, entre parênteses JJ, que era como ele era conhecido. Talvez devesse escrever, Dr. Bonavena, um artigo sobre isso, a fundamentar melhor e alertar. Espero que os ouvintes do Popula me estejam a ouvir e que assumam isso, sobretudo a juventude, no sentido de influenciar a atribuição do nome do JJ, Jacinto João, àquela rua. Fica aqui então essa correção e também com um bocadinho de história, não é? Na verdade, Nelson Bonavena não é do Kazenga, é mesmo do bairro popular, famosamente conhecido como Popula. Isso. Pois bem. Então, em relação à pergunta, vai terminar efetivamente hoje, ou a esta hora podemos considerar que já terminou, a Geral dos Trabalhadores Angolanos, e, contrariamente àquilo que disse, eu penso que o governo respondeu, mas respondeu pela negativa, respondeu da pior forma, fechando-se ao diálogo, não quis dialogar com as centrais, e ensaiou um ato de diversão, de demagogia, com o tal subsídio que aprovou para algumas categorias. Desprezou totalmente o problema do salário mínimo, que é o principal problema. Eu, como professor, preferia ter um suplemento, não é? Em vez de, arredondando 500 mil kwanzas, de 400 mil kwanzas, para garantir os 100 mil kwanzas de salário mínimo que as centrais exigem. Porque vi posts a dizer o governo apostou no conhecimento.
Não é assim que se aposta no conhecimento, seguramente. Isso é mais demagogia do que propriamente apostar no conhecimento. Nós temos que ter o sentido de justiça social e temos que cumprir com a Constituição. Não é? A Constituição diz que deve-se fazer uma diferenciação das várias classes, das várias camadas, não é? E discriminação positiva dos mais pobres. Então, o problema devia começar por ser resolvido a partir de baixo e subir, não é? O governo quis, sobretudo, acalmar um pouco a classe média, porque ele acha que a classe média é que mobiliza as massas, não é? Mas a classe média angolana, felizmente, hoje, é adulta, está madura e não se deixa levar por esse tipo de manobra, de demagogia, não é? Porque não são os 500 mil que deram os professores que vão fazer com que os professores abandonem a luta e nem as outras classes abandonem aqueles que não foram contemplados. O que se tentou fazer foi dividir os trabalhadores para melhor reinar. Infelizmente deram-se mal, porque a greve teve uma adesão tão grande quanto da primeira fase, e o nível de mobilização continua alto. As pessoas estão efetivamente cansadas da situação de exploração em que vivem e querem melhores condições de vida e de trabalho. E começando, sobretudo, por aqueles que menos têm. Que não se pode propor ao país e, sobretudo, às pessoas um salário mínimo que não paga a cesta básica. O critério tem que ser, o salário mínimo não pode ser inferior à cesta básica. E por isso é só fazer as contas. Os 20 produtos da cesta básica, quanto é que custam? Esse é o salário mínimo. É um critério objetivo, não é? É um critério objetivo. A ministra do Emprego e Segurança Social, do Trabalho e Segurança Social, diz que esta proposta das centrais sindicais é insustentável. Enquanto político, alguém que acompanha a vida do país, acredita que poderia haver, o governo poderia ser mais razoável, tal como exigem, ou pelo menos pedem as centrais sindicais? Pode responder o governo a essa exigência? O Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, desmoralizou publicamente a sua auxiliar, desautorizou-a e desvalorizou completamente aquilo que era a sua defesa. E não era a defesa pessoal da senhora, provavelmente. Era a defesa que lhe mandavam fazer do governo, não é? Não há dinheiro, defende isso que não há dinheiro, ponto final. A seguir, ele vem exarar um decreto presidencial em que mostra que afinal há dinheiro. Mas que na verdade nem foi o Presidente da República, foi o Presidente do MPLA, porque aquilo foi dito em sede do encontro do partido que governa. Está bem, ok, mas como aqui faz a confusão entre uma coisa e outra, não é? Aquilo foi assumido pelo país como sendo o Presidente da República, não é? E o presidente do MPLA não tem poder, não tem competência para o fazer. Por isso, quando ele falou, não é, na verdade estava a falar como presidente da República. É aquilo que em psicologia se pode chamar um ato falho. Não é? Você não quer dizer, mas acaba dizendo. Por isso, ele falou como presidente da República. Não se deu conta, até se calhar, que não estava ali na qualidade de presidente da República, estava na qualidade de presidente do MPLA. Mas para ele não há grande diferença entre uma coisa e outra. São complementares, o que é inconstitucional. Ele não podia ser sequer presidente do MPLA. Mas continua, essa inconstitucionalidade continua a ser mantida. Por isso, quando ele fala, as pessoas entendem, a opinião pública entende que é o Presidente da República. Não vi quase... a maior parte das pessoas que falaram sobre isso falaram do Presidente da República, não falaram do Presidente do MPLA, porque para elas era o Presidente do MPLA que estava ali a falar, e que estava a falar porque é ele o titular do Poder Executivo, foi a ele a quem se entregou, por via da sua auxiliar, o caderno reivindicativo.
E por isso é uma forma de responder. Fecha-se o diálogo, mas depois vem publicamente dizer que é bonzinho, que até vai aumentar os salários, mas não aumenta os salários. É outra coisa que as pessoas podem cair em erro. Ele dá uma espécie de subsídio, um complemento, não é, para os salários. Mas faz tanta diferença ou faz. Ou há o risco depois desse subsídio ser retirado? É isso mesmo. O complemento pode ser retirado, o salário continua a ser o mesmo. Um aumento de salário não. E levaria a grelha salarial ao nível de 1 milhão, mais ou menos, para os professores catedráticos, não é? O topo dos professores universitários. Doutor Bonavena, haveria algum interesse do presidente João Lourenço, não vamos falar aqui se é presidente da República ou do MPLA, do presidente João Lourenço, proceder a um aumento, ou seja, a um incremento ou um suplemento para depois o retirar? Haveria algum interesse nesse sentido? Então, se não há esse interesse, por que não vai para a mesa das negociações e decide um aumento dos salários? O que se está a pedir é um aumento de salários. E há uma coisa que nós todos devíamos concordar com ela. Devia ser uma questão que não fosse passível de controvérsia. Só é possível fazer o país que nós sonhamos, com uma política progressiva de bons salários. Até mesmo por razões económicas. Não é uma razão política, uma razão moral. São razões económicas. E eles, que são hoje os donos das fábricas, das empresas, de prestação de serviços, do tecido económico, têm todo o interesse que as pessoas possam ser consumidores. Para ser consumidor, tem que pôr dinheiro no bolso das pessoas. Quanto mais dinheiro se puser no bolso das pessoas, mais vão consumir, mais se vai produzir ou estimular a produção. Então, a economia vai rolar. Esta atitude de contração só nos vai levar para o buraco. É uma atitude progressiva que vai efetivamente resolver os problemas. Não é uma atitude regressiva. Mas há condições. Ou de contenção. Há condições, tanto é que saiu dinheiro, esse dinheiro veio de onde? Para responder ao nível da exigência dos... Há condições. Se calhar precisamos de ter um programa progressivo, mas é preciso um compromisso assente de que o vamos fazer. Sempre se argumenta que não há níveis de produtividade para se pagar os salários que se pedem. Ora, esse é um argumento antigo. Quando acabou a guerra, pelo facto do fim da guerra, aumentou-se os níveis de produtividade. E aumentou-se os níveis de capitalização. Por quê? Porque deixou de se transportar por via aérea, passou a poder transportar por terra, não sei o que. Há menos despesas, logo as margens de lucro foram maiores. Como é que se fez a repartição desses ganhos de produtividade, dessa riqueza suplementar que se conseguiu? Foi distribuindo entre o capital e o trabalho? Não. Foi tudo apropriado pelo capital. A relação hoje na distribuição da riqueza, não é? Os trabalhadores, com a sua força de trabalho, participam na criação da riqueza. Sim. Os empreendedores, através do seu capital, participam na criação da riqueza. Mas, uma vez criada a riqueza, a repartição é feita 30% para o trabalho, 70% para o capital. Não é possível fazer uma outra distribuição. É possível. É só haver vontade. Não é? É só haver vontade. Até porque é isso que vai poder estimular, não é, o trabalhador a uma outra atitude em relação. Veja, os nossos lutam por melhores condições de trabalho. Normalmente, luta-se por melhores salários. Aqui luta-se por melhores salários e melhores condições de trabalho. Por isso, quem está a defender efetivamente o trabalho, que é a força fundamental da criação da riqueza, são os trabalhadores.
E eu tenho a certeza absoluta que há empregadores que estão convictos de que têm que pagar melhor os seus trabalhadores. E há muitos que já pagam bem melhor os seus trabalhadores. Há empresas que pagam salários que estão, se calhar, ao nível da reivindicação que se está a fazer hoje, ou muito próximo. Se juntarmos o salário em espécie e depois os direitos, vamos chamar... as contribuições? As contribuições, e não só, mas aquilo que poderia chamar mordomias, não são mordomias, mas as regalias que os trabalhadores têm em determinadas empresas chegam a esses níveis, não é? Uma empresa que dá mata-bicho quando o trabalhador entra, dá almoço quando o trabalhador trabalha o dia inteiro, transporte, dá transporte, dá cartão de saúde, tudo isso, se juntar tudo isso, se calhar chega aos valores que estão a pedir hoje na função pública, que não dá nada, não é? Não dá absolutamente mais nada. Com esta resposta que diz ter dado o governo às centrais sindicais, mantendo-se no silêncio, ou pré-anunciada a terceira fase, até lá, acredita que poderá haver alguma alteração? Ou, por aquilo que se lê agora, o caminho vai ser mesmo mais uma fase de greve a partir de junho, e depois disso não se saberá o que fazer? Para já não há sinais indicativos de que o governo vai mudar de posição. Era muito bom para todos nós, para o país, para os angolanos, para os trabalhadores em particular, que o governo mudasse de posição. E, sobretudo, que deixasse de ser tão arrogante quanto tem se mostrado e que se sentasse à mesa da negociação em sede de concertação social e não fosse lá para ser mais uma força de apoio aos empregadores. Porque como muitos governantes são também eles empregadores, estão lá na condição de empregadores, embora mascarados de governantes. Acha que é por isso que existe esse fim-café? Também. E por isso deviam estar lá numa condição arbitral, não é? Para escolher o melhor para o país. E o melhor para o país é alicerçarmos o nosso crescimento numa política progressiva de bons salários. E por isso há que abrir o diálogo, há que negociar, não é? As centrais deram um bom sinal. Começaram com uma reivindicação, logo que se sentaram na primeira ronda, baixaram essa reivindicação. E baixaram a cerca de 150%. Não é? Mas, mesmo assim, a outra parte parecia um muro. E era um monólogo. Não é? Parecia um diálogo de surdos. Não é? A gente fala, mas o outro lado não ouve. E repete monocordicamente a mesma coisa. Como é que vê que... Não há condições. Ora, o que o presidente João Lourenço fez foi desacreditar a ideia de que não há condições. Pois. Afinal, há condições. Há condições, pelo menos, para fazer qualquer coisa. Então, vamos explorar essas condições, vamos procurar uma solução, como disse, de baixo para cima, começando por aqueles que estão mais a discriminação positiva. Aflitos. Sim, discriminação positiva. Está na Constituição. Não é uma exigência política, uma utopia. Não, está na Constituição. Discriminação positiva. E por isso temos que cumprir a Constituição e encontrar uma solução. Senão, os trabalhadores não têm outro caminho. O governo pode agora até ter a ilusão de que vai quebrar a unidade dos trabalhadores, vai levá-los à capitulação, pelo menos de alguns, mas isso não adianta muito. E em termos de perspectiva de desenvolvimento, isso é muito mau.
estamos a atrasar cada vez mais o nosso desenvolvimento. Eu perguntava-lhe, olhando para esse cenário que não prevê que mude tão cedo, ou pelo menos que não mude, como é que acha que devem os trabalhadores, a função pública, reagir perante ao que considera silêncio ensurdecedor do governo? O que é que devem os trabalhadores fazer? Não há perspectiva de resolução do problema? É ficarem de braços cruzados? O que é que deve acontecer? Não, eu acho que não devem ficar de braços cruzados, e eu estou seguro de que eles não vão ficar de braços cruzados pelas indicações que têm dado, não é? Os trabalhadores têm sido muito claros, as pessoas que têm falado em nome do movimento reivindicativo dos trabalhadores angolanos são muito claras, não é? A dizerem que a luta vai continuar. E vai continuar para a terceira fase, e depois eles irão avaliar que outras medidas mais deverão tomar para que o governo considere a existência do movimento reivindicativo dos trabalhadores, porque até agora ainda não ganhou consciência de que tem que considerar a existência dessa força social, não é? Esta situação da greve acontece em meio a outras situações que têm estado a acontecer, como é o caso da retirada de subsídios combustíveis à gasolina, pelo menos os taxistas, e agora o recente aumento do preço do gasóleo. Era inevitável é inevitável que estas políticas que vêm sendo, essas medidas, que vêm sendo tomadas, sejam aplicadas, independentemente do que esteja a acontecer? Há economistas que dizem que sim, que é melhor retirar os subsídios dos combustíveis, mas logo a seguir dizem é pegar nesse dinheiro que se poupa com os subsídios do combustível e pôr lá onde ele é necessário. Ok? Porque o orçamento das famílias é feito, como todo orçamento, de duas colunas: entradas e saídas. Não é? Se houver medidas sociais, se o Estado Social funcionar, reduz as despesas no orçamento das famílias. E logo há um acréscimo da capacidade de resolução dos problemas das famílias. Não é? Então, se esse dinheiro que se gasta em combustíveis, financiando, por vezes, inclusive, o ócio, não é? Sim. O indivíduo que anda a passear a cidade toda também tem gasolina ou combustível barato. Bom, se esse dinheiro que vai se poupar for encaminhado para onde ele deve ir, quer dizer, para aqueles que têm mais dificuldades, é uma medida compensatória. Mas, mais do que isso, a medida não pode ser cega. Tem que se levar em consideração quais são as implicações que essa medida tem para o tecido econômico e social. E nós sabemos que tornar mais caro o combustível num país que depende dos táxis para o transporte coletivo, torna mais caro o táxi, primeiro. Segundo, cortar os combustíveis, o subsídio aos combustíveis, num país em que não consegue dar eletricidade 24/24, torna mais caro o combustível para os geradores e o funcionamento de empresas, o funcionamento até de pequenas atividades, como padarias e coisas assim. Não é? Tudo isso depois tem um efeito de escala. Vão em cascata, somando. Altera a tabela de custo das empresas. Altera a tabela de custo das empresas, altera o custo de vida completamente. Altera completamente o custo de vida. Por isso, era preciso tomar medidas também suplementares para subsidiar aquilo que é necessário subsidiar. Não vou subsidiar cegamente para todos, qualquer um que quer ir passear, andar às voltas com o seu V8 ou não sei o que, não é? Por esta via, por exemplo, o subsídio aos combustíveis aos taxistas e transportes absolutamente públicos, por exemplo, podia manter-se. Absolutamente.
Aliás, houve o recuo, estava para ser retirado a partir de hoje. Absolutamente. E não é nada de estranho. Não é nada de estranho. Há vários países onde os camionistas têm o gasóleo, enquanto que o preço comercial é, por exemplo, na Europa, em Espanha eu constatei isso, numa bomba de gasolina, não é? O gasóleo era 1,3, não é? E os camionistas pagavam 90 cêntimos. Okay? Tem um gasóleo subsidiado. Então, há atividades que deviam ter esse subsídio, como há alimentos que deviam ter um subsídio para... Como são os casos dos produtos da cesta básica, não é? Sobretudo. E já não quero falar de todos os 20 produtos da cesta básica, não é? Mas pelo menos aqueles que fazem mesmo uma dieta... De amplo consumo. De amplo consumo. Não é? Esses deviam ter um subsídio. Não é? Estes apelos que são feitos... E deixa-me só dizer, fazer que não leva em consideração as incapacidades internas. Porque é muito fácil dizer, não queremos importar, então vamos subir as taxas aduaneiras. A justificação do governo para si não faz qualquer sentido? Não. Seria incentivar a importação para estimular a produção interna? A produção interna não existe. Enquanto não existir a produção interna, tem que se levar em consideração esse facto. Não é? Estimular a produção interna é uma coisa boa, deve ser estimulado, não é? Mas não se pode sempre fazer os mais pobres pagarem a fatura das medidas, porque os ricos não pagam essa fatura. É o que está a acontecer. É o que está a acontecer, não é? Quem é que é prejudicado quando a taxa aduaneira sobe e os produtos são importados porque aqui não há? A não ser que se diga, pronto, agora esses produtos não entram mais no país, vamos esperar que apareçam no mercado nacional produzidos por nacionais. É uma utopia, isso não existe. Não é? Isso não existe. Mesmo quando tivermos capacidade para alimentar o mercado interno, vamos sempre ter intercâmbio. Mas o grande problema é esse, é que nós somos arrastados, estamos prisioneiros dos interesses de um grupo de poder, que tem os interesses, não é? nas suas empresas, são latifundiários, mas não produzem o suficiente, nem muito longe disso. Mas depois querem manipular estes instrumentos para criarem aqui a ficção de um protecionismo da produção nacional que não existe. E por isso é que nós não estamos na SADC. Devíamos estar. E quem está a pagar isso somos nós, os consumidores, porque pagamos mais caro os produtos. Quando vamos ao Shoprite ou vamos não sei o quê, pagamos mais caro. Para quê? Para defender os interesses do grupo de poder.